Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, o tema do nosso encontro hoje será o derretimento do permafrost, a bomba relógio que, de acordo com os cientistas que trabalham com a tese do aquecimento global, está prestes a ser detonada e, dessa forma, irá gerar inúmeros problemas em nosso planeta. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos ao nosso encontro, inicialmente mostrando a vocês o planisfério. E a ideia aqui é mostrar exatamente a localização do permafrost, que é um solo que se forma nas regiões subpolares e polares, assim como nas grandes altitudes, como por exemplo aqui na Cordilheira do Himalaia. Então, como vocês podem observar através desse mapa, o permafrost ocupa uma vasta extensão da América do Norte, está presente aqui nos Alpes, está presente na Península Escandinava, no norte da Europa e principalmente na região siberiana, território que pertence à Rússia, assim como também está presente aqui na Cordilheira do Himalaia. De acordo com estudos realizados, o permafrost ele ocupa uma área equivalente a 25% das terras emersas localizadas no hemisfério norte, ou seja, cerca de 1/4 dessas terras possuem solo denominado permafrost, que é um solo, portanto, típico das regiões de tundra e regiões polares do nosso planeta. Então, vamos mostrar aqui um outro slide para que vocês tenham noção do que vem a ser o permafrost. Então aqui você tem a cobertura vegetal, tem uma parte que está morta, uma parte viva, que é a parte verdinha que está aqui em cima, e vocês podem observar pelo recorte do terreno que a água está congelada na camada inferior do solo superficial. Então, essa camada inferior do solo superficial nós chamamos de permafrost, que é a camada de solo que se apresenta congelada e assim permanece ou permanecia até mesmo nos meses de verão. Lembrando que o verão nas regiões subpolares e polares constitui um verão curto e não é muito comum que as temperaturas fiquem bem acima de 0 graus nesse período do ano. Pelo contrário, quanto mais próximo do Polo Norte, mais baixa será a temperatura, mesmo nos meses de verão. E sendo assim, o que nós estamos tentando mostrar a vocês, quando eu digo nós, não só o professor Eugênio Bastos, mas também outros professores e cientistas, é que aqui no permafrost existe uma grande quantidade de matéria orgânica morta que está congelada, misturada com a água e, consequentemente, na medida em que esse solo comece a derreter, ou seja, o gelo contido no permafrost comece a derreter, nós teremos o aumento das emissões de CO2 para a atmosfera, assim como o aumento das emissões de metano, que são gases do efeito estufa. Então, quando se fala que o derretimento do permafrost
é uma bomba relógio, é porque o permafrost ele armazena cerca de 1,7 trilhão de toneladas de CO2. Então, isso é uma estimativa. Claro que estimativas elas podem estar erradas, ou seja, o número pode estar, vamos dizer, bem acima daquilo que é previsto, assim como pode estar bem abaixo do que é previsto. Mas o alerta é que, na verdade, a quantidade de CO2 aprisionado no permafrost equivale a aproximadamente o triplo da quantidade de CO2 que existe na atmosfera terrestre nesse exato momento. Então, a partir do momento em que, através da elevação gradual da temperatura do planeta, e esse processo também está ocorrendo na região do Ártico, promove a aceleração do derretimento do permafrost, consequentemente, nós teremos o aumento da liberação de CO2 para a atmosfera. E na medida em que ocorre esse aumento da liberação de CO2 para a atmosfera passa a ter maior capacidade para reter a radiação infravermelha e devolver parte dessa radiação de volta para a superfície do planeta naquilo que nós chamamos de efeito estufa. Sendo assim, o derretimento do permafrost, além de já estar contribuindo para a potencialização do efeito estufa, ele poderá dar uma contribuição muito maior na medida em que a elevação da temperatura média do nosso planeta aumente num ritmo mais acelerado e, consequentemente, esse processo também acelere o derretimento do permafrost, o que resultará no crescimento, no aumento das emissões de CO2 para a atmosfera, e dessa forma nós teremos um efeito cascata, ou seja, na medida em que aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, aumenta a capacidade da atmosfera terrestre reter a radiação infravermelha e dessa forma devolver parte dessa radiação de volta para a superfície, acelerando o processo do aquecimento global e as mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Então, é preciso que nós tenhamos muito cuidado com o que está acontecendo na região do norte da América do Norte, norte da Europa e norte da Ásia, áreas onde nós temos a presença desse solo com uma grande quantidade de CO2 misturado no gelo que se encontra abaixo da superfície do solo. Então aqui nada melhor do que essa imagem para mostrar a vocês o que é o permafrost, essa camada de gelo que se encontra misturada com areia, com terra, com matéria orgânica, com animais mortos que estão aí, os corpos, né, presos nesse gelo que compõe o permafrost, enfim. Então, na verdade, esse solo, que é típico das regiões de altas latitudes, ele está passando por um processo de transformação que resulta basicamente da elevação da temperatura na região do Ártico, na região de altas latitudes, e dessa forma o solo está derretendo, o solo em si não, o gelo está derretendo, fazendo com que ocorram inúmeros problemas nessa região coberta por esse tipo de solo. Aqui nós temos uma imagem cujo objetivo é mostrar a vocês, repare, essa imagem foi tomada de cima, repare como houve, né, uma acomodação substancial do terreno em função do degelo do permafrost. Repare aqui o desenho, né? Aqui nós temos as paredes praticamente verticais, sinalizando que o terreno ele se acomodou, e esse processo de acomodação do terreno
só pode estar vinculado ao derretimento do permafrost. Imagens como essa são vistas não só no Alasca, no Canadá, já estão sendo vistas na Groenlândia, estão sendo vistas no norte da Europa, na Noruega, na Suécia, na Finlândia, assim como estão sendo vistas na região siberiana, que é a área do planeta que concentra a maior extensão de permafrost. Aqui nós temos uma outra imagem para que vocês possam melhor entender essa composição do permafrost. Então, quando se diz aqui camada ativa, que é a camada superficial do permafrost, então o que isso quer dizer? Essa camada ativa, ela sofre o derretimento da água, ou do gelo parcial da água, não, do gelo parcial, durante a estação do verão. Então, a camada superficial do permafrost, ela sofre normalmente um processo de descongelamento. E durante esse período em que o solo superficial passa por um processo de descongelamento, você tem o florescimento de plantas aqui. Não só musgos, líquens, como também gramíneas. Você pode ver ao fundo aqui em cima algumas árvores que fazem parte da chamada floresta boreal. Então, aqui nós temos esse período de descongelamento nos meses de verão, mas quando chega o outono e a temperatura cai drasticamente na área, o solo superficial ele vai passar por um processo de congelamento, não só pela deposição de neve, assim como, claro, o congelamento da água que se encontra nessa camada superficial misturada com a terra, com o solo. Então, aqui nós temos propriamente dito o permafrost, onde você pode perceber a presença do gelo abaixo da camada ativa. Você tem o calço de gelo, esse calço de gelo que se encontra aqui, inclusive é importante até para evitar que determinadas áreas, a partir do descongelamento do permafrost, possam ceder ou sofrer, por exemplo, uma acomodação mais acentuada do terreno. E nós temos aqui a lama depositada pelo degelo, que fica exatamente nessa parte superficial do solo, e essa lama formada a partir do degelo ocorre nos meses de verão, quando em determinadas áreas a temperatura do ar atmosférico fica acima de zero. Lembrando que nas áreas de altas latitudes, nos meses de verão, nós temos dias muito longos. Por exemplo, ali na região, no entorno do Círculo Polar Ártico, no primeiro dia de verão, você pode ver o Sol 24 horas. Então, mesmo que o Sol ele se apresente com uma angulação acentuada, né, e você o verá no primeiro dia de verão, se o tempo assim permitir, durante 24 horas. Então, durante essa estação do verão, o dia é muito longo e a noite extremamente curta, razão pela qual você pode ter temperaturas que, dependendo da área, podem inclusive ultrapassar 30 graus. Nós já tivemos na Sibéria registros de temperatura em pleno verão acima de 35 graus. Verkhoyansk, na Rússia, já registrou temperatura de 39 graus. E Verkhoyansk é uma cidade que está localizada na região siberiana. Então, mostrando assim que é possível termos dias muito quentes nessa região próxima ao Círculo Polar Ártico. Claro que não é uma sequência muito longa, mas nós temos durante o verão temperaturas acima de zero que irão permitir que ocorra o derretimento superficial da água contida no permafrost. Agora, nas camadas abaixo de 30, 40, 50 centímetros, em condições normais, essa água permanecerá congelada. Agora, a partir do momento em que nós estamos vivenciando um processo de aquecimento global e a temperatura média do planeta vem subindo gradativamente, esse processo de descongelamento do permafrost está alcançando profundidades cada vez maiores. E isso é um problema não só
porque aumenta as emissões de metano e CO2 na atmosfera, assim como, na medida em que o permafrost ele vai derretendo, o terreno vai se acomodando e caso hajam edificações, construções nessas áreas, essas construções podem desabar, essas construções em alguns casos desabam, gerando prejuízos sociais e econômicos. Aqui nós temos, deu uma travada aqui, perdão, a temperatura, o aquecimento global está acelerando o derretimento do permafrost. Aqui nós temos a diferença de temperatura em Fahrenheit e em graus Celsius. Então, nós temos aqui mostrando a vocês a América do Norte, aqui é a região do Ártico, e onde nós podemos perceber que nessa cor vinho, que é a cor mais escura aqui sinalizada, a temperatura chegou a subir 6 graus acima dos padrões médios. Então você pode perceber, a partir dessa tonalidade que começa a ficar roseada, que a temperatura média está acima dos padrões normais. Então, a partir do momento em que a temperatura média nas regiões de altas latitudes ela sobe num ritmo mais acelerado do que a média global, isso vai promover uma aceleração do derretimento do permafrost. É um fato que está ocorrendo aqui na Rússia, é um fato que está ocorrendo no Alasca, no Canadá, na Groenlândia e na Europa. A aceleração do derretimento do permafrost, gerando as consequências que estão relacionadas direta e indiretamente a este fato. Aqui nós temos, um outro mapa cujo objetivo é mostrar as previsões feitas pela comunidade científica no que diz respeito ao derretimento do permafrost. Então, aqui em rosa nós tínhamos o solo congelado, ou teremos, perdão, o solo congelado até 2050. Então, o solo congelado, não congelado, perdão, até 2050, ou seja, até 2050 teremos o recuo dessa faixa rosa, que é a região mais vulnerável nesse momento ao derretimento do permafrost. Aqui nessa cor caramelo, solo não congelado até 2100. Então aqui você pode perceber que o processo de descongelamento se intensificou ou vai se intensificar, caso as projeções feitas pelos cientistas de fato estejam corretas, e eu chamo a atenção de vocês, o solo congelado em 2100 estará menor do que ao longo do século 21, ou seja, teremos um recuo mais acentuado no derretimento do permafrost, ou seja, um recuo mais acentuado também do solo chamado permafrost, e isso é que gera a grande preocupação junto à comunidade científica internacional, na medida em que esse derretimento, como eu disse, tem como principal consequência a liberação de CO2 e gás metano na atmosfera, que são dois dos gases componentes daquilo que nós chamamos de efeito estufa. Aqui nós temos duas imagens, essa aqui é na Rússia, onde percebemos uma edificação que desabou parcialmente por causa da acomodação do terreno, motivado pelo derretimento do permafrost. Aqui nós temos a edificação, duas edificações inclinadas, isso porque o terreno está se acomodando em função do derretimento do permafrost lá no Alasca. Então, imagens como essa estão sendo, vamos dizer, muito comuns, não só na América do Norte, assim como na Europa e na Rússia. Eu peguei essas duas imagens apenas para fazer ver a vocês esse processo de descongelamento do permafrost e o problema que gera para as construções. Não é só casas, não é só edificações de uma forma geral. Isso também causa problemas, por exemplo, pode gerar, como já gerou, um rompimento de um gasoduto, rompimento de um oleoduto,
pode provocar, por exemplo, a queda de árvores, não só pode, como já provocou também a queda de árvores em várias partes, né? Pode provocar, na medida em que o terreno ele vai se acomodando, a formação de vossorocas e, enfim, pode provocar inúmeras consequências relacionadas direta e indiretamente. Aqui nós temos a imagem de uma vossoroca resultante do derretimento do permafrost vista de cima, né? Então repare aqui que o terreno ele cedeu, né? E formou-se aqui uma vossoroca. Isso está sendo bastante comum em vários pontos do extremo norte da América do Norte, da Europa e da Ásia, onde o processo de derretimento do permafrost está avançando num ritmo cada vez mais acelerado. Aqui nós temos para mostrar a vocês a imagem de cientistas que estavam pesquisando o derretimento do permafrost lá no Alasca, nos Estados Unidos. Eles perfuraram a camada de gelo e tacaram fogo para fazer a demonstração do metano que está preso lá embaixo do permafrost. Então, é isso que a comunidade científica está querendo fazer com que as autoridades entendam, que a aceleração do derretimento do permafrost irá contribuir para o lançamento de bilhões e bilhões de toneladas de gases do efeito estufa na atmosfera, e isso, de certa forma, irá acelerar o ritmo do aquecimento global e promover mudanças climáticas irreversíveis caso as autoridades, junto com a classe empresarial e a sociedade como um todo, não se conscientizem da importância de conter o aquecimento global como forma não só de preservar a sustentabilidade da vida humana nesse planeta, assim como evitar a extinção em massa de várias espécies de plantas e animais que provavelmente ocorrerá em razão das mudanças climáticas em curso na Terra. Aqui nós temos para mostrar a vocês uma outra localidade, em que o permafrost está desabando. Aqui nós temos os penhascos que estão desabando, e essa vila ela já foi removida porque as previsões é que nos próximos anos o permafrost ele desabe por completo e todas essas construções deixem de existir. Então, em função do derretimento do permafrost, onde você pode observar lâmina d'água em vários pontos, formando, de certa forma, lagoas, isso está promovendo a acomodação do terreno, o desabamento dos penhascos, o desabamento de edificações e, dessa forma, um prejuízo social e econômico muito grande. Estima-se que só lá no Alasca, os prejuízos causados pelo derretimento do permafrost já são da ordem de 5,5 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Aqui nós temos um conjunto de lagoas formadas a partir do derretimento do permafrost lá no norte do Canadá. Então você observe que, de certa forma, estão se formando lagoas, podemos assim dizer, semicirculares, e essas lagoas que, na verdade, se formam em razão do derretimento do gelo e do permafrost, é também uma comprovação inequívoca de que o processo de derretimento do permafrost está avançando num ritmo mais acelerado, até mesmo porque o número de lagoas que estão se formando nessas áreas onde existe o permafrost tem aumentado e, consequentemente, a paisagem geográfica ela vai passando por um processo de modificação, a paisagem geográfica, ou melhor dizendo, a paisagem natural, porque essa paisagem aqui ainda não foi alterada pela ação direta do homem, a ação aqui é indireta, é fruto do aquecimento global, da mudança da temperatura nas altas latitudes, que tem promovido a aceleração do derretimento do permafrost e, consequentemente, também a formação
de uma grande quantidade de lagoas. Repare que essa imagem ela foi tirada do alto, provavelmente de um helicóptero, de um avião. Drone não, porque tem aqui uma estrutura, né? Eu acredito que tenha sido tirado de um avião. Aqui nós temos o derretimento do permafrost pode despertar vírus zumbi, que podem gerar novas pandemias. Sim, a ciência tem alertado as autoridades sobre a possibilidade de vírus altamente contagiantes viverem nessa região gelada do planeta, não só lá no Ártico como na Antártica, e a partir do momento em que o derretimento do permafrost ele se acelere, esses vírus que têm a capacidade de reviver, por isso que são chamados de vírus zumbi, na verdade eles não estão mortos, estão adormecidos. Então esses vírus em algumas situações poderiam ser vírus letais com uma capacidade de propagação muito acelerada, e isso poderia gerar epidemias que poderiam também evoluir para pandemias e causar muitas mortes entre os seres humanos no planeta. Então, aqui nós temos também uma bomba biológica, que é a quantidade de vírus que ainda não foram devidamente estudados pela ciência, que estão sendo agora pesquisados e que podem disseminar pandemias mundo afora. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Então, essa aula, ela foi, de certa forma, solicitada por um aluno, o Marcelo Cândido. Marcelo, estou dedicando aí essa aula para você, um ex-aluno meu, seguidor do canal. Estou dedicando essa aula aí para você, você havia feito essa solicitação. Então, está aí a aula sobre o permafrost, a bomba relógio. E você, caso tenha alguma sugestão para gravar aulas, faça essa solicitação que dentro daquilo que for possível, eu vou gravar. Eu vou falar para vocês o seguinte: às vezes há uma solicitação e eu não consigo preparar o material condizente com aquilo que está sendo pedido. Então, para fazer ou gravar uma aula meia bomba, eu prefiro não gravar, E prefiro juntar todo o material, mesmo que demore um pouco, para depois gravar aquele assunto solicitado por um seguidor do canal ou por um aluno. Agora, se você tem um assunto, um tema que gostaria de saber, pode fazer a solicitação, que se for um tema em que eu possa montar essa aula mais rapidamente, eu montarei. Se for um tema que requeira estudos, pesquisas, ele vai demorar um pouquinho, mas eu vou montar essa aula, porque o objetivo do canal GeoGênio é democratizar o ensino da geografia, de forma a dar a vocês não só um conhecimento de cunho geográfico, assim como as informações necessárias para aqueles que estão se preparando para concursos militares, vestibulares e também concursos públicos, possam ter um bom desempenho e tirar uma boa nota em geografia. Valeu, moçada! Essa aula está sendo gravada no dia 24 de março, domingo de 2024. Desejo a vocês uma boa semana e, no mais, um beijão no coração de todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!